Ataques de drones de longo alcance são essenciais para as ações da Rússia na Ucrânia, já que suas forças terrestres enfrentam dificuldades para conquistar e manter território. A Ucrânia sabe disso. Por isso atingiu várias vezes a principal fábrica de Shahed da Rússia, na República do Tartaristão. A Rússia está em pânico. Não pode permitir que essa instalação pegue fogo e agora está desesperada. Os ataques da Ucrânia forçaram a Rússia a construir torres inúteis de desespero, que provavelmente não conseguirão fazer muita coisa para impedir que os drones atinjam a instalação no Tartaristão. A fábrica de drones de Yelabuga, segundo o novo voz da Ucrânia, foi infiltrada por agentes do grupo partidário Atesh. Esses agentes monitoram a fábrica e podem repassar informações aos militares ucranianos, facilitando os ataques de drones já ocorridos. Agora, eles revelam que, segundo o Atesh no Telegram, a Rússia está tão desesperada com a fábrica de Yelabuga que constrói torres estranhas, equipadas com Pantsir S-1 para maior proteção aérea de curto alcance. Agentes do Atesh na fábrica em Yelabuga relataram a construção de uma torre com o módulo Pantsir perto da fábrica de drones Kamikaze Shahed 136. O canal do grupo no Telegram declarou em 26 de agosto. Isso confirma que ataques de drones ucranianos já causaram sérios danos à fábrica. Autoridades russas estão em pânico tentando proteger sua fábrica de drones suicidas. Essa postagem vem acompanhada de algumas fotos e um vídeo que nos dão mais detalhes sobre como essas torres são. Francamente, elas parecem feitas às pressas. O vídeo feito de carro mostra o que parece ser uma torre de andaimes ou algo parecido, com um sistema Pantsir colocado no topo, perto de uma das entradas da instalação. O objetivo parece ser elevar o Pantsir para melhorar sua linha de visão. Assim, ele poderia derrubar drones que se aproximassem ou o contornassem se o sistema estivesse no chão. É uma ideia inteligente na teoria, e o Pantsir é uma boa escolha para derrubar drones ucranianos, pelo menos no papel. Segundo o Missile Threat, o Pantsir S-1 é chamado Surface-to-Air 22 pela OTAN. Greyhound é um sistema autopropulsado com canhão antiaéreo e mísseis, unindo ambos para defesa aérea. Seus mísseis superfície-ar têm ogivas de fragmentação de 20 quilos potentes para derrubar a maioria dos alvos aéreos em caso de impacto direto. De acordo com o Army Recognition, esses mísseis têm uma probabilidade de acerto entre 70% e 95%, sendo que a probabilidade exata é obscurecida pela desinformação russa. O Army Recognition destaca que o Pantsir transporta 12 mísseis, capazes de atingir alvos aéreos a 200 km, mísseis de cruzeiros subsônicos a 120 km e mísseis ar-terra a 70 km. Drones não são citados nesses alvos, mas o Pantsir supostamente pode atingi-los. Quanto aos canhões, o Pantsir possui um par de 2 canhões automáticos A38M de 30 mm, que são derivados do canhão GSH-30 da Rússia. Se um alvo escapar dos mísseis do Pantsir, os canhões devem destruí-lo em até 25 milhas. O design de cano duplo permite ao Pantsir atacar alvos a curta e média distância, o que é ideal para uso na Rússia, contra drones que já passaram pela defesa aérea instalada na Ucrânia e nas regiões de fronteira. A portabilidade é uma das principais características do Pantsir, pois pode ser instalado na traseira de um caminhão de 10 toneladas e transportado para onde for preciso. Porém, a fábrica de drones Yelabuga não usará essa característica. Os sistemas de defesa aérea Pantsir estão em torres fixas, evidenciando o desespero russo. Um Pantsir em movimento é difícil de acertar. Parado, nem tanto. Voltaremos a isso mais tarde no vídeo. É importante notar que a Rússia instala as novas torres do desespero Pantsir para tentar conter os drones ucranianos. O segredo dessa capacidade é a arquitetura de radar do sistema de defesa aérea, que, segundo o Army Recognition, Motion usa um radar em banda S capaz de detectar 36 alvos ao mesmo tempo. Mais uma vez, isso faz com que o Pantsir pareça que a escolha ideal para lidar com hordas de drones. O Pantsir conta ainda com um radar de controle de tiro de banda dupla, operando nas bandas K, A e E, para rastrear e guiar até 4 mísseis simultaneamente contra 4 alvos. A configuração de radar duplo garante desempenho robusto contra ameaças de baixa seção transversal de radar, como drones e munições em baixas altitudes e altas velocidades.
diz o Army Recognition. A Rússia aparentemente escolheu a arma ideal contra drones de longo alcance da Ucrânia, mas será que funcionará? Vamos responder a essa pergunta mais adiante no vídeo, mas antes precisamos explicar o motivo. A Rússia tomou a medida desesperada de construir várias torres improvisadas, nas quais está colocando um sistema de defesa aérea que deveria ser um dos mais móveis do seu arsenal. A razão é simples: a Ucrânia segue atacando a fábrica de drones de Yelabuga. Em 2025, a Ucrânia realizou vários ataques bem-sucedidos à fábrica, prejudicando a produção dos drones Shahed pela Rússia. Esses ataques começaram de fato em abril. Em 23 de abril, a United 24 informou que a Ucrânia usou um novo drone de longo alcance para voar cerca de 1.500 quilômetros até Tatarstoy. Ataque direto na zona econômica especial de Yelabuga, com fortes explosões na fábrica de Shahid. Em um ataque quase experimental, a Ucrânia provou que seus drones podiam atingir uma das principais bases militares da Rússia. Os portões foram abertos. 3 dias depois, a Ucrânia lançou outro ataque com drones atingindo o alvo. Em 26 de maio, drones ucranianos atacaram. Tatarst United, 24 anos, relata que moradores presenciaram uma noite de intensa defesa aérea, levando ao fechamento temporário do aeroporto de Nizhnekamsk. A Ucrânia ainda não havia encerrado essa série inicial de ataques. A essa altura, estava claro que corredores aéreos seguros haviam sido abertos profundamente dentro da Rússia para que os drones ucranianos percorressem as centenas de milhas necessárias para alcançar Yelabuga. A Ucrânia ficou muito feliz em aproveitar a oportunidade. No dia 15 de junho, a Ucrânia lançou ainda mais drones contra o Tartaristão e esse ataque supostamente resultou em várias vítimas. Rustam Minikhanov, governador local, disse que a Ucrânia matou uma pessoa e feriu 13 em ataque de drones, mas isso não foi confirmado fora da Rússia. Sobre a fábrica de Yelabuga, a Rússia afirmou ter derrubado todos os drones que a atacaram. Destroços desses drones caíram e causaram incêndios em Yelabuga. Essa desculpa de destroços de drones já foi usada várias vezes e geralmente significa: Ucrânia acertou uma instalação militar russa. 2 meses depois, a Ucrânia repetiu o feito. No dia 9 de agosto, o Kiev Independent noticiou que o Serviço Secreto Ucraniano, ou Serviço Secreto Ucraniano, realizou um ataque contra o depósito de drones Shahed em Tartaristão, destruindo tanto drones completos quanto componentes usados para montar os Shaheds. Nesse processo, o Serviço de Segurança da Ucrânia continua seus esforços sistemáticos para desmilitarizar instalações militares russas no interior do território inimigo. Depósitos de Shahed. Drones usados pelo inimigo para aterrorizar a Ucrânia. Todas as noites são alvos militares legítimos, afirmou o Serviço Secreto Ucraniano. Yelabuga se tornou mais do que um simples alvo militar. A Ucrânia quer desativar a instalação, realizando 5 ataques em 5 meses e deixando claras suas intenções. Neste momento, Yelabuga está como um boxeador grogue, sustentado apenas pelas cordas. A Ucrânia está desferindo golpe após golpe, com todos os seus drones atingindo os alvos. E a defesa aérea da instalação está completamente falhando em fazer qualquer coisa a respeito. Daí as Torres do Desespero e seus sistemas de defesa aérea Panzer. Ainda assim, essas torres parecem um grande esforço para proteger apenas uma instalação de fabricação entre dezenas, talvez até centenas, espalhadas pela Rússia. Mas Yelabuga não é uma instalação comum. Tornou-se um dos principais alvos militares da Rússia por produzir mais drones Shahed que qualquer outra no país. O novo Voz da Ucrânia informou que 2024 trouxe indícios sobre a crescente importância de Yelabuga. De janeiro a setembro daquele ano, a fábrica alvo da Ucrânia. Com tantos ataques, foram construídos 5.700 drones, Shahed quase o dobro do mesmo período de 2023. Yelabuga continua crescendo. Em julho, a Rússia se orgulhou tanto dos avanços em Yelabuga que revelou a fábrica. Em um programa de televisão no qual exibiu as obras em andamento e novas construções na instalação, a Cable News Network afirma que esse programa, combinado com imagens de satélite do local de Yelabuga, mostra que a construção está avançando em ritmo acelerado. Vários edifícios foram construídos, alguns para produção e outros como dormitórios para funcionários.
E para alimentar esse crescimento constante, a Rússia iniciou uma campanha para contratar o maior número possível de jovens para trabalhar em suas linhas de produção de Shahed. Esta é considerada a principal fábrica de drones de ataque da Rússia, essencial na ofensiva do Kremlin contra cidades ucranianas. Para impulsionar esse esforço, agora há evidências de que o local está recrutando adolescentes, não apenas para a montagem de drones, mas também para trabalhos de construção, disse a Cable News Network em julho. O veículo informa que o Instituto de Ciência e Segurança Internacional acredita. A construção em Yelabuga é tão grande que pode abrigar até 40 mil trabalhadores em breve. Não é preciso ser gênio para notar que mais trabalhadores geram milhares de drones Shahed produzidos. Esses drones são essenciais na estratégia militar da Rússia contra a Ucrânia. Desenvolvido pelo Irã, o Shahed 136 pode atingir 185 km por hora, transportando uma ogiva de 40 kg, segundo a Business Insider. Apesar de mais lentos e menos letais que mísseis de cruzeiro, seu baixo custo permite à Rússia lançá-los em massa para atacar cidades ucranianas. E é exatamente isso que a Rússia tem feito durante grande parte de 2025. Nos últimos meses, os ataques de drones russos aumentaram e frequentemente batem recordes. Em julho, a Rússia atacou a Ucrânia com 6.297 drones de longo alcance, sendo 6.129 do tipo Shahed, incluindo variantes padrão e de isca, projetados para confundir as defesas aéreas da Ucrânia. Esse volume de ataques representou o maior total mensal desde o início da guerra na Ucrânia. O contraste entre 2024 e 2025 é marcante. Em julho de 2024, a Rússia atacou a Ucrânia com 423 drones. Ou seja, a passagem de apenas um ano fez com que a intensidade aumentasse quase 15 vezes. Agosto quase não desacelerou, mesmo sem o número final. A Rússia segue lançando centenas de drones na Ucrânia. No dia 21 de agosto, foram lançados 574 drones, junto com 40 mísseis, contra a Ucrânia, no que a British Broadcasting Corporation chamou de um dos bombardeios mais intensos em semanas. A Rússia agora fabrica seus próprios Shaheds, sem depender do Irã para obtê-los. Ela aumenta a produção para encher os céus da Ucrânia com o máximo desses drones aterrorizantes. Os Shaheds não foram projetados para capturar território. Esse não é o propósito deles. A Rússia os usa para aterrorizar ao máximo a população civil da Ucrânia. Vladimir Putin quer mostrar que os soldados ucranianos são incapazes de proteger seu povo dos ataques de Shahed russos. Mas para isso, ele precisa de uma fábrica capaz de produzir os milhares de drones que a Rússia necessita para manter seus ataques aéreos. Uma instalação como Yelabuga nos remete às torres russas e aos frequentes ataques ucranianos à cidade. Assim como a Tesh diz, a Rússia está em pânico neste momento. Ela percebeu que os drones ucranianos podem causar grande impacto e que a fábrica de Yelabuga não tinha defesa aérea suficiente. A Ucrânia não para de enviar drones, situação insustentável. Se a Ucrânia conseguisse causar danos suficientes para realmente desacelerar a produção dos Shahed, isso interromperia a nova estratégia russa, baseada em drones imediatamente. Voltamos à pergunta feita antes no vídeo. As torres do desespero vão funcionar? A Tesh claramente não acredita nisso. Em sua declaração no Telegram, diz: nenhuma torre improvisada ou Pantsir pode salvar a usina de novos ataques. Diariamente, a produção e toda a cadeia logística dos drones usados por Moscou para aterrorizar civis na Ucrânia estão sob ameaça. O grupo alerta: o Kremlin pode erguer torres e proteger usinas com Pantsir, mas isso não evitará retaliação. O inimigo precisa saber: cada Shahed lançado terá uma resposta justa. Parece uma postura de um grupo pró-Ucrânia que zomba das torres Pantsir criadas pela Rússia. Ainda assim, pode haver um elemento de verdade no que a Tesh está dizendo. O Pantsir deveria ser uma das melhores armas russas contra drones ucranianos, ao menos no papel. No entanto, houve várias ocasiões em que esse sistema específico de defesa aérea foi vítima exatamente dos drones que deveria abater. Em março, a Defesa Express informou que drones DARTS-429 da Ucrânia destruíram 4 sistemas Pantsir S-1. Parece que os drones conseguiram se aproximar das defesas russas, evitando seus radares para atingir alvos diretamente. Em 15 de junho,
A United 24 informou que a principal inteligência da Ucrânia destruiu um Pantsir S-1 na Zaporízhia ocupada. Há um vídeo do Pantsir disparando um míssil que erra o alvo e depois usa seus canhões de 30 mm que também erram. O Pantsir é destruído e coberto por fumaça. 13 dias depois, o Euromaidan Press noticiou outro ataque ucraniano na Crimeia, destruindo mais um Pantsir e 3 helicópteros russos. A ressalva sobre esses 3 ataques é que os drones usados pela Ucrânia eram todos do tipo visão em primeira pessoa, ou drones de munição vagante, que são pequenos o suficiente para passarem despercebidos e ágeis o bastante para desviar do fogo inimigo. Não são esses drones que a Ucrânia usará contra Yelabuga. Drones de longo alcance se assemelham mais a mísseis de cruzeiro do que a drones First Person View, então deveriam ser detectados por um Pantsir. Ainda assim, o fato é que a arma na qual a Rússia confia para derrubar os drones que vêm da Ucrânia já foi destruída várias vezes por drones. O Pantsir é vulnerável, e quando está montado no topo de uma torre, esse sistema de defesa aérea pode acabar sendo um alvo fácil para a Ucrânia. Também é preciso questionar a precisão do Pantsir. Já dissemos que seus mísseis podem ter até 70% de sucesso, mas isso ainda não foi confirmado. O ataque de 15 de junho, que acabamos de mencionar, também ofereceu um exemplo de um Pantsir detectando um alvo que se aproximava e falhando completamente em destruí-lo, tanto com mísseis quanto com canhões. Esse não é o único exemplo. Em agosto, a Ucrânia lançou um ataque contra a Crimeia que resultou na destruição de uma estação de radar S-500 e de uma embarcação de desembarque BK-16. Isso já é notável. Mas o mais preocupante para a Rússia é que o sistema Pantsir falhou totalmente em evitar esse tipo de ataque. Imagens do ataque, supostamente feitas por um drone ucraniano, mostram um sistema Pantsir lançando 5 mísseis contra o drone. Os 5 disparos erraram o alvo, questionando a taxa de sucesso de 70% desses mísseis. Sem falar nos supostos 95% que o reconhecimento do exército aponta. Os drones que o Pantsir falhou em atingir nessas ocasiões são diferentes dos usados pela Ucrânia contra Yelabuga. Mesmo assim, a Rússia não pode ignorar esses incidentes. Ela sabe que seus sistemas Pantsir falharam em deter os drones da Ucrânia e foram destruídos por eles várias vezes. Apesar de o Pantsir não ser ineficaz, usá-lo em uma torre improvisada não parece ideal para proteger uma fábrica de drones. A Ucrânia já atingiu a Rússia pelo menos 5 vezes e deve atacar de novo. A Rússia está desesperada. Tudo o que tentou antes falhou. O rápido crescimento da instalação de Yelabuga traz uma desvantagem. Torna o local um alvo maior. A Ucrânia só precisa destruir ou contornar as novas torres Pantsir, atingindo áreas da instalação sem cobertura adequada. E Yelabuga ficará tão vulnerável quanto sempre foi. Alguns podem até argumentar que Yelabuga não deveria ser uma prioridade para a Rússia neste momento. Enquanto constrói torres rapidamente para proteger a instalação, a Ucrânia intensifica ataques a oleodutos e gasodutos russos, o que pode encerrar a guerra. A Ucrânia destruiu o cofre de guerra da Rússia com 2 ataques. Assista ao nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo. As medidas mais desesperadas da Rússia para tentar deter os drones de longo alcance da Ucrânia. Obrigado por assistir.